E é muito fácil você olhar no ambiente em que você vive, você vai sempre encontrar uns aí que estão extrapolando nessa fase do Senhor do Universo. Ele pode tudo, ele entende de tudo, sabe? É tipo um mini Google. Tem resposta para tudo. Isso aí você acha de monte aí na sociedade. Dentro do ambiente de vocês vão achar um monte de gente que está no auge aí. Tá? Ele nunca tem dúvidas, sabe sempre tudo. Tem resposta para tudo. Até que ocorre alguma coisa aí. Alguma coisa que produz um choque psíquico. Algo que dá um chute psíquico na pessoa. Algo que quebra esse script aí. Algo em que joga ela numa espiral de confusão em que ela não encontra, com todo o conteúdo adquirido, respostas para aquele conflito instalado. E quanto mais tenta achar resposta para esse conflito, mais vai girando, até que chega uma hora que tem isso que foi muito bem colocado aqui, essa crise de identidade iniciática. É essa coisa em nós aí dizendo, chega, não dá mais para você ficar vivendo algo que você não é, vivendo algo que construíram, que fizeram de você. Então aí começa a se instalar todo um processo de ego-conhecimento. E nesse processo de ego-conhecimento a gente começa a desingressar desses condicionamentos, se desabituar desses condicionamentos que foram alimentados durante décadas. Durante décadas. E não é fácil mesmo você começar. Primeiro que não é fácil sair dessa crise de identidade iniciática. Não é fácil. Quem passou por isso sabe o quanto que é difícil. Mas também se não tiver essa crise, que a gente já falou bastante sobre isso, não se trata de uma crise pontualizada, algo assim específico, a conta bancária que está em vermelho, a mulher que foi embora com o vizinho, o cachorrinho que morreu, o carro que foi roubado e o seguro não pagou, não é nada disso. É aquela crise em que todos os seus valores, tudo aquilo que você tinha por valor, tudo aquilo com o qual você se identificava como pessoa, você olha para tudo aquilo e tudo aquilo se torna como cinzas na sua boca. Não dá mais sustentação nenhuma, não dá alimentação nenhuma. Então, enquanto não vivencia isso, não há possibilidade de entrar nesse processo de ego-conhecimento. Não é autoconhecimento, não, é ego-conhecimento. Conhecer esse ego aí com o qual a gente se identificou até então. Não tem como instalar essa seriedade, essa paixão necessária que impede o retrocesso. Porque se não tiver essa crise total, esse fundo de poço psicológico, essa quebra de identidade total, vai ter sempre espaço para retrocesso. Se a crise é pontualizada, é localizada, se você colocar alguma coisa naquele ponto, se você conseguir substituir aquilo que estava causando uma crise, acabou. Acabou a crise e volta novamente para a sociedade. Isso você vê muito aí, principalmente quem vem nos grupos anônimos. Eu percebia muito isso
nas salas dos grupos anônimos. A maioria chega lá com um problema específico. Vamos pegar, por exemplo, a bebida, tá? Tem alguns que chegam com o problema da bebida, mas só que esse problema da bebida ainda não causou toda uma desintegração da estrutura toda. Ele percebe que tem o problema da bebida. E se ele consegue deter o problema da bebida, ele imediatamente volta para a sociedade. Ele começa a querer conquistar aquilo que ele não conseguia antes por causa da falta de equilíbrio do uso da bebida. Então ele volta a adquirir os mesmos valores da sociedade. Volta a querer buscar prestígio, respeitabilidade. Quem chegou nessa crise total, quando há essa crise de identidade, onde você não se identifica com absolutamente nada, você percebe que conta bancária não resolve. Você percebe que a cama dupla não resolve seu problema. Que 2, 3 carros na garagem, contas bancárias recheadas, viagens, nada, amigos, família, nada é capaz de tirar você daquele estado de instabilidade mental, emocional, psíquica. A única coisa que você quer é paz. Até que se você precisar mandar tudo pro inferno para ter paz de volta, você manda a conta bancária, você manda a mulher, manda o cachorro, o papagaio, o periquito, você manda tudo passear. Mas eu quero a mente de volta. Eu preciso ter essa mente de volta, a capacidade de fazer uso do pensamento com a mínima lógica e razão. Porque o processo de crise de identidade iniciática, não há como você fazer uso do pensamento com lógica e razão. Porque imediatamente que o pensamento te dá uma ideia, 2 segundos depois ele já traz uma outra, 3 segundos depois traz uma outra, aí você sai confuso com 3 ideias, vai conversar com seu irmão te dá mais 2 ideias, você fica com 5, você sai dali, vai falar com o padre te dá mais 4 ideias, você fica com 9. Quem é que não passou por isso aí? Quem que não vivenciou isso? Aí você olha para o livro da estante, você não sabe qual livro que você pega para ler. Quer dizer, é um rolo violento aí. Enquanto você não tem que a única coisa necessária, enquanto você não percebe que há uma voz ou um acúmulo de vozes que você não consegue silenciar, e que são essas vozes internas e não os problemas externos que são o seu grande inimigo, enquanto você não percebe nitidamente que há um acúmulo de vozes que você não tem controle, que você não consegue silenciá-los, por mais que você faça, enquanto não há essa percepção que o problema está ali naquilo que está sendo visto dentro de si mesmo, e que você não sabe de que dimensão que parte isso, não se instala essa seriedade, essa paixão necessária para fazer essa trilha menos percorrida. É esse caminho do ego-conhecimento. Não há como fazer isso. Enquanto não ocorre isso, você continua sendo facilmente influenciado por ações dispersivas externas, por influências dispersivas externas. É muito fácil perder o ritmo dessa busca. Agora, no momento que você chega nisso, não há mais opção. Não há mais opção. Há só esse processo, e que é um processo que realmente não é fácil inicialmente.
Não é fácil porque você viveu o tempo todo com uma imagem de si mesmo e com uma imagem do que seja a vida. De repente vem essa consciência e apresenta a falácia daquilo que você pensava ser. A falácia de todos os seus relacionamentos que você pensava ter. Começa a te mostrar que você não tem vínculo genuíno, autêntico com absolutamente nada. Que a maioria dos seus vínculos são sempre pautados em algum tipo de dependência psicológica. Quando você começa a ver que tudo em si e tudo aquilo que está em torno desse si e que alimenta esse si é falso, é profundamente aterrorizante essa constatação do falso. E a mente não quer, ela não quer que você olhe para isso. Pela qual você funciona como a mente familiar. É um processo, é uma onda, é como uma onda. Tá aí. Se não há percepção, você embarca nela e vai sendo levado. Que nem correnteza do mar. Você não está percebendo. Quando você percebeu, não adianta nadar contra, ela te leva embora, velho. Se você não souber boiar, você dança, você afoga. Então o processo é o mesmo. Então é muito difícil esse início, mas é muito interessante que vão aparecendo as ferramentas necessárias que até então você nunca tinha imaginado a sua existência, vão surgindo essas ferramentas. Os livros vão chegando na sua mão. As escolas iniciáticas vão chegando na sua mão. Os confrades, os amigos espiritualistas vão chegando para ir apontando mais ou menos, norteando mais ou menos esse processo, que é um processo individual. É um processo individual. O que vai ocorrendo é uma troca de figurinhas. Não é fácil você começar a mapear, a fazer um inventário do seu mapa psicológico. Perceber como é que foi criada essa estrutura psicológica pela qual você funciona. Olhar para tudo isso e começar a perceber que todo esse processo chamado educação, erroneamente chamado educação, na realidade passa a ser muito mais um processo de abuso emocional, um processo de formatação em série, de padronização mental comportamental, que cria absurdos. Pede para você fazer, depois recrimina que você faz. Então, não é fácil olhar a percepção dos abusos também. Quando você começa a olhar para essas questões da sua base, o seu mapa psicológico, quando você começa a olhar para a sua família original, já para a disfunção da família original, quando você começa a perceber que muito daquilo que era chamado educação na realidade era abuso, ora, a consciência está trazendo para que ocorra uma consciência disso. Mas a mente vai pegar isso e vai criar autopiedade. Ela vai começar a criar dozinha de você. Ela vai começar a querer criar ódio dessas pessoas que lhe foram psicologicamente significativas. Ou mesmo quando ela começa a apresentar os enganos que você teve, as cabeçadas que você deu, ela também vai começar a criar culpa. Quando a consciência só está trazendo para que haja consciência desse movimento,
Porque se não tiver consciência desse movimento, a gente entra novamente nele. Se não perceber o abuso, a gente continua repetindo o abuso. A consciência só está trazendo, porque é a mente que cria identificação e imediatamente após a identificação ela já pede algum tipo de reação. E sempre reação destemperada, que cria mais conflito. A consciência está trazendo toda essa informação para criar integração, uma vez que essa mente nos fragmentou. Criou uma personalidade esquizofrênica, dividida, neurótica, viciada, cheia de maneirismos, cheia de tendências. A consciência está vindo só para ir trazendo material para que a gente vá ficando consciente e vá se integrando novamente. Então a consciência está vindo só para trazer essa consciência e começar esse processo de integração aí. Começar a mostrar como que fomos fragmentados. Só que a própria mente vai pegar esse material e vai criar essa depressão. E é muito natural os nossos familiares se assustarem. É muito natural, ninguém quer ver alguém sofrendo. Você quer ver um amigo seu, um ente querido seu sofrendo? Como nós nunca tivemos uma educação sobre essa questão da pensamentose, como é uma coisa totalmente nova, não há também dentro do script da mente adquirida material para falar a respeito disso. Todos os nossos familiares, todos os nossos amigos tentam nos ajudar com o conteúdo da mente deles. Aí eles vão tentar rotular, encaixar aquilo que nem fazem os psicólogos. Você chega lá na sala dele, ele abre um livro, você fala um pouquinho, ele vai tentar encaixar aquilo que você está falando com aquilo que está no livrinho escrito. Então é a mesma coisa. E nenhum familiar quer alguém dando muito trabalho emocionalmente, ou mesmo pensando em suicídio, né? Ou então, quando começa a abrir a mente e começa a perceber a insanidade do ambiente que o circunda, por ainda não ter aí maturidade, começa a falar demais aí. Começa a apontar a loucura da família. Mas começa a apontar, começa a generalizar, rotular todo mundo, com aquele olhar ácido. Aí eles deixam de se preocupar com você e passam a se preocupar com as mentiras. Então, assim, é difícil, é mesmo um processo. A gente vai vendo, é um processo mesmo. A resistência do ambiente em que nos conhecia de uma forma, até então, que durou sei lá quantas décadas nós funcionamos daquele jeito, o ambiente está acostumado com nós daquele jeito, eles já têm uma imagem nossa daquele jeito, eles já sabem como a gente funciona, eles já sabem como apertar os nossos botões de culpa. De repente você chega lá com uma estrutura completamente diferente. A maneira como eles tentam te controlar não conseguem mais controlar. Pronto, está instalado o conflito. Porque você também começa a afetar a zona de conforto deles. Então é um momento bastante difícil, mas por outro lado, é um momento fundamental. Fundamental no processo. Porque se não houver ali a quebra dessa dependência psicológica, desse ambiente, não tem nem como começar o processo. Por isso que um mestre que passou por aí falou assim, ó, na sua família estão seus maiores inimigos. É um mestre que passou aí. Ele colocou isso daí.
No que te é mais familiar é onde estão os teus inimigos. Então, se não há essa quebra da dependência psicológica desses ambientes, não tem como você continuar nesse processo. E eu vi muita gente perdendo o ritmo, perdendo o prumo e se afastando, inclusive, desse processo por causa da incapacidade de fazer frente a isso. E é um processo muito interessante, porque a partir daí, se há o rompimento disso, você começa a cair ficha uma atrás da outra. Né? Você começa a entender suas manias, suas tendências. Né? Dentro dos grupos anônimos, é uma escola iniciática fantástica, que é onde você vai aprender, vai começar a observar toda a dinâmica emocional, onde a gente nunca teve aula sobre isso. Raiva, medo, inveja, angústia, lascívia, luxúria, gula, ressentimento, cólera, inveja, orgulho, prepotência, arrogância. Gente, passaria a noite aqui falando. Ambição. Onde que nós tivemos aula sobre isso? Nós tivemos aula de um monte de coisa que não usamos para nada. Para nada. Leva um período muito grande para você conseguir observar tudo isso, compreender tudo isso e se desidentificar. Esse é um processo que não é um processo de 1, 2 semanas, não. A gente levou quantas décadas aí para desenvolver essa pensamentose? E uma das características da pensamentose é querer achar resultado imediato. Quer tomar a Doril e a dor sumiu. Acha que vai conseguir aí com essa coisa psicológica, tomar um Dorilzinho aí, alguma coisa aí, e desaparecer aí, né? E pular, querer atalhos espirituais, sabe? O gênio da lâmpada mágica, com seus satsangs de final de semana, que vai acabar e eu não vou precisar olhar para nada disso. Não tem isso. A gente costuma brincar aqui com uma frase: não há almoço grátis. Não tem almoço grátis. Há todo um trabalho. Há um trabalho de observar, de se tornar consciente disso que a consciência vai trazendo. No seu ritmo, no seu sopro. Por isso que não há caminho. Porque cada um tem o seu processo. Você pode ter uma leitura de algo que inicialmente fica só na dimensão do intelecto. Enquanto isso não ocorre numa vivência, isso não é incorporado. Então é no seu processo, é no seu ritmo. E a grande maioria não consegue fazer frente a isto com propriedade. Porque é uma própria jogada da própria mente. Ela consegue achar várias formas de nos desfocar, de impedir o processo de meditação. Todo esse processo, tudo isso que eu tentei pincelar aqui nesses minutos, tudo isso é para apaziguar os instintos, é para apaziguar as emoções, é para apaziguar esses pensamentos, né? Se não há esse trabalhar anterior, se não há esse ego conhecimento, se não há esse olhar para si mesmo de forma minuciosa e destemida, não tem como colocar essas emoções, esses sentimentos, esses instintos em seus devidos lugares, através não do esforço, mas da não identificação com as suas exigências descabidas.
Sem isso, a gente é refém dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos.